3 filhos. Nós estamos servindo ao Senhor em Moçambique há mais de 20 anos. Desde que nós saímos da juventude e nós casamos, e até hoje a única coisa que nós sabemos fazer é servir. E nós damos graças ao Senhor por isso. Aqui ainda éramos bem novinhos, eu acho, muito jovens ainda. E agora nós estamos completamente diferentes. Querido irmão, eu sei que no Brasil a questão do horário é muito séria. Eu sei disso, já percebi, já me disseram em alguns lugares onde eu passei: irmão, você só tem 15 minutos. Depois de 15 minutos você vai ficar a falar sozinho, todo mundo vai embora. Não tem graça para eu ficar a falar sozinho, então eu vou ter que correr atrás dos 15. Muito obrigado, pastor, por ter dito. Posso ficar à vontade. Mas tem uma coisa que eu quero dizer antes de partilhar uma mensagem, falar do trabalho. Eu acho que a igreja aqui, ela está muito preparada para a África. Eu não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Talvez o pastor vai entender o que eu quero dizer. Eu acho que vocês estão muito mais em condições de trabalhar e servir na África. Porque nós, os africanos, somos alegres, somos felizes. Então vocês já entendem o que eu quero dizer. Então, muito obrigado. Eu só vou terminar aí. Não quero causar momentos assim, mas só foi de coração que eu percebi. É a minha 3ª vez no Brasil. Conheço muitas casas de oração. E eu arrisco dizer que vocês estão mais preparados para servir em Moçambique, ou mesmo visitar em Moçambique. Queridos irmãos, eu só quero ler de uma forma rápida Colossenses capítulo 3, versículo 15. De uma forma muito rápida. A minha tradução, a palavra diz: reine nos vossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus vos chamou, para formarem um só corpo e sejam agradecidos. É palavra de gratidão que eu quero trazer em nome do país, em nome do movimento dos irmãos Casa de Oração de Moçambique. Queremos dizer muito obrigado, porque nós temos recebido notícias e temos acompanhado que vocês não só participam, mas coparticipam na obra missionária em Moçambique. Hoje é um privilégio estar aqui como moçambicano para dizer muito obrigado pela vossa participação. Deus abençoe. As nossas palavras não são suficientes para manifestar, mostrar a nossa gratidão por aquilo que vocês fazem. Então, nosso muito canimambo, que quer dizer obrigado. Queridos irmãos, eu vou pedir a mapa para passar o slide. Nós temos em Moçambique 126 igrejas locais, do norte ao sul. É um país que se localiza na África Oriental, na costa do Oceano Índico. Nós temos 10 províncias, aquilo que vocês chamam de estado. Nós falamos a língua portuguesa como uma língua oficial, mas nós temos 244 línguas locais, os dialetos. Em cada estado nós temos mais de 3 ou 4, diferentes, que não têm semelhança. E para além do português, o governo adotou também como inglês a segunda língua oficial, porque nós estamos encostados lá no mar, no Oceano Índico, e todos os nossos vizinhos falam inglês. E nós somos o único país lá encostado que fala português. E como uma forma de sobrevivência, nós somos obrigados também a aprender o inglês. O trabalho do Movimento dos Irmãos, ele iniciou desde 1986, através de alguns irmãos que foram para o Malau no período da Guerra Civil. E quando a guerra terminou, eles voltaram para a terra de origem e eles começaram a plantar algumas igrejas ao corredor da fronteira com Malau. Mas em 1992, há um irmão vindo do outro país para Moçambique, vem de Zâmbia, e ele veio se posicionar na parte sul de Moçambique, trabalhando com plantação de igreja.
E desta forma tivemos o registro oficial em 1999. Como vocês podem ver, muito obrigado por passar as imagens. Nós temos 126, das 126 igrejas locais, nós só temos 11 igrejas locais que são de construção melhorada. Eu vou repetir. Das 126 igrejas locais, nós temos 11 igrejas locais que têm uma construção melhorada. Estou a falar de bloco ou de tijolo. São 11 igrejas. O resto, como vocês podem ver, estou pedindo só para parar aqui. Essas duas, pode voltar uma para aquela imagem. As duas, não, a outra, desculpa dar trabalho. Não, mais para trás. Eu quero falar dessas duas casas de oração que estão mais para o norte. Aí, essas duas estão mais para o norte. No norte de Moçambique, nós temos 3 estados, que são 3 províncias. Nós temos Cabo Delgado, temos Nampula e temos Niassa. O norte de Moçambique é 99% islâmico. Por isso que eu dei uma pausa aqui. É 99% islâmico. E graças a Deus nós temos lá o trabalho de casa de oração, o movimento dos irmãos, e nós temos 2 casas de oração. É nesta região que até hoje nós vivemos o ambiente de terrorismo. Se algumas pessoas já tiveram informação de terrorismo, decapitação de pessoas, cabeças na rua e muito mais, é justamente no norte de Moçambique, nas 3 províncias que estão mais para o norte. Queridos irmãos, deixa-me só salientar mais uma outra coisa. O islamismo em Moçambique cresce de uma forma assustadora. É de uma forma acelerada. Você não pode circular em Moçambique e fazer 1 quilômetro sem encontrar uma mesquita. Porque o islamismo cresce de uma forma assustadora, porque ela vai com tudo. O islamismo usa os seus recursos, os seus bens, o seu conhecimento, habilidade, eles usam tudo. Eu vou dar um exemplo assim muito rápido, o que o islamismo faz. Eles chegam numa região, numa comunidade, eles constroem uma mesquita. Não tem ninguém a professar o Islã lá. Eles vão construir a mesquita sem ninguém, sem ter alguém para frequentar. E eles entram na comunidade e desafiam a comunidade. Se você quer apoio alimentar, ajuda com isso, mais aquilo, é só você participar lá nos nossos encontros na mesquita, nós vamos ajudar. Como vocês sabem que o nosso povo, o nosso país é pobre, as pessoas querem sobreviver com problemas alimentares. Nós somos de um dos países que tem problema sério de alimentação. A fome é um assunto, é coisa verdadeira, não é uma história. E as pessoas vão para lá. Não só, eles chegam na comunidade e eles dizem, olha, nós queremos levar os vossos filhos para estudar nas melhores escolas. Nós queremos mandar para outro país. Ele vai estudar, volta aqui formado, ele vai ser alguém na comunidade. Na inocência dos nossos pais, entregam os filhos e eles levam essas crianças para a Arábia Saudita, Marrocos, Argélia, por aí em diante, para aprender o Alcorão. Essas crianças ficam lá 3, 4 anos de aprender o Alcorão e voltam para a comunidade. Eles são cheios da mesquita. E as pessoas se identificam com essas pessoas, porque conhecem. É daqui, é do nosso bairro. E ele agora está ali. E as pessoas correm para lá. Em Moçambique, todas as sextas-feiras, as pessoas vulneráveis e carentes podem ir a uma loja, à porta de uma loja de um islâmico, e vai receber lá um pão, 1 quilo de açúcar, alguma coisa para levar para casa. E isso tem tornado o Islã um movimento que tem crescido de uma forma e tanto e assustadora. Em algum momento se associa o problema do norte de Moçambique com a questão de impunidade, ou mesmo até de as pessoas de não saber conviver dentro do meio do Islã. Pode passar. Com isso, somos obrigados a encontrar formas, mecanismos de como podemos fazer face a esse crescimento do Islã. E somos, em algum momento, obrigados a encontrar algumas estratégias, algumas ferramentas que possam nos ajudar a poder fazer com que tenhamos o acesso à comunidade, não só à comunidade, às famílias, e podermos falar do amor de Cristo. Pode passar. Esta é a casa de oração. Pode voltar só um pouquinho.
Esta é a casa de oração da Matola Gar, muitos conhecem, eu sou membro lá, o Senhor nos levou lá em 2011, eu e a minha esposa, para começar esse trabalho. Ainda está em construção, vocês podem ver, ainda não temos janelas, ainda não temos portas, mas é o luxo, um dos melhores. Esta da Matola Gar, mais outra ainda no Maputo, e a de Mucuba, onde está o Jorge Costa, onde vocês conhecem, e mais algumas. Somamos um número de 11 igrejas construídas assim, de uma forma melhorada. Pode continuar. Pode passar, irmão. Com isso, nós fomos pensando em alguma forma. O que nós podemos fazer, como podemos fazer, porque em algum momento, como igreja, temos limitações. Eu estava contando para o pastor de como é a questão de administração em termos de assuntos religiosos em Moçambique. É um assunto um pouco mais burocrático. Em algum momento, há coisas que nós não podemos fazer como igreja. E nós ficávamos limitados. Algumas fotos que passaram aqui no vídeo do pastor têm a ver mesmo com o trabalho quando ainda estava lá no começo. E nós, uma iniciativa local básica, trabalhar com idosos, crianças órfãos, vulneráveis, carentes, deficientes. Ainda um pouco mais novo, estava a falar de 2011, 2012. Mas o Senhor permitiu que o trabalho fosse crescendo cada vez mais. E nós chegamos ao ponto de sermos obrigados a ter que nem uma ONG do Movimento dos Irmãos, que é uma ramificação, que é uma associação das casas de oração em Moçambique. Para fazer o quê? Para termos acesso tanto aos muçulmanos, tanto aos tradicionais, tanto aqueles que creem e não creem. Com esta ONG, nós já podemos ter uma porta aberta e poder aproximar a este público. Pode passar, irmão. Então, nós tivemos lá amor e ação. E nós sentamos, ok, o que nós vamos ser? Estão a nos obrigar a sermos alguma coisa. Então nós dissemos amor e ação. Qual é o objetivo? Nós queremos levar o amor de Cristo, fazer com que as pessoas, as comunidades vibrem pelo amor de Cristo. Conheçam o amor de Cristo, vivam o amor de Cristo. Não só de uma forma teórica, não só em palavra, não só em narrativa, mas em assuntos concretos, é a prática. Aqui é um dos treinamentos. Eu estava conversando com o pastor lá no escritório, que agora nós mudamos a nossa visão. A nossa visão ficou mais ampla. Por quê? Porque agora nós olhamos para a questão da terceira onda missionária. Nós falamos isso assim do nada. Nem sei se isso tem enquadramento ou não, mas nós só pensamos, terceira onda missionária. Qual é o objetivo? Treinar. Alguém que pode treinar um grupo maior e esse grupo pode fazer réplica. Eu vi no vídeo aqui, algumas pessoas quando viram aquelas crianças com rato, ficaram meio... Sim, nós comemos rato. Sim. E eu vou te levar para uma região onde comer rato é um bom prato e você não vai comer. Mas eu vou comer. Então é muito mais fácil eu ir. Você me treina num lugar onde pode ter pizza, pode ter hambúrguer. Aí depois eu vou lá onde tem rato. Agora se tiver coragem de ir comigo lá onde tem rato, vamos junto. Aí eu estava contando para alguns irmãos, sim, nós comemos crocodilo, hipopótamo, matamos essas coisas, gazela ontem. Comemos, o que é isso? Pode passar. Então, treinamento é o que nós carregamos todos os dias, dormimos e acordamos em pensar em treinamento. Eu vejo aqui no Brasil, vocês irmãos têm um conhecimento e tanto, por favor, venham se juntar a nós. Você pode vir 2 semanas, nós vamos trazer os líderes, os presbíteros, os pastores, que têm um conhecimento muito humilde. Irmão, vocês não imaginam. Alguns dos nossos presbíteros têm um conhecimento básico, muito simples mesmo, que talvez vocês aqui tratam isso na escola dominical, com crianças até. Mas eles lá não têm conhecimento. Eu já percebi isso, quantos irmãos aqui no Brasil estão em condições de ensinar, de fazer muita coisa. Por favor, venham se juntar a nós. Dentro dessas iniciativas, pode deixar rolar as fotos, mas também temos a iniciativa, como eu disse, coisas práticas. Há um grupo, eu acredito, estava lá uma irmã do Rio de Janeiro, esteve lá para ensinar as senhoras a fazer sobrancelha. Teve uma turma e tanto, até homens, sabe, porque o vídeo rolou, passou, não vocês viram. Homens também estavam lá aprendendo. Aí, esses homens, essa senhora, hoje em dia, quando alguém tiver um evento e quer aparecer um pouco na câmera, um pouco mais diferente, eles vão lá, fazem alguma coisa, ganham alguma coisinha. Aí outra irmã foi para lá para treinar as senhoras como fazer bolo.
Aí uma turma bem grande, nós tínhamos que dividir as 2 turmas, porque o número era muito grande, nós tínhamos que limitar. Ela levou algumas coisas lá, aí começou a ensinar. Hoje em dia, todos os aniversários na igreja, nós temos um bolo. E eles ainda fazem bolo para vender na comunidade, para ganhar alguma coisa. Então, querido irmão, o que eu quero dizer de uma forma resumida é aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem na mão. As pessoas sabem tratar cabelo. Eu vejo aqui, fantástico. Em todas as igrejas onde eu passei, todo mundo toca e canta bem. Vocês não imaginam com isso, você pode ter um campo missionário aos seus pés. Não precisa entrar até lá onde nós comemos crocodilo, não. As pessoas estarão lá para aprender. E no momento que essas pessoas estiverem lá para aprender, claro que nós, como temos feito, antes de qualquer aula, seja ela o que for, nós temos lá um tempo de meditação, reflexão, oração, junto com as famílias. E você vai ouvir o que está no coração, e as pessoas vão abrir o coração para ti, e você vai trazer o refrigério através da palavra. Eu vejo pessoas, sabem, corte e costura, muitas coisas boas aqui, que eu até posso não conseguir enumerar. O que eu quero dizer é que com isso, você pode ser muito útil em Moçambique. Talvez aqui não está fazendo nada, só vem, senta, assiste a reunião, culto, acabou, foi embora. Deixa eu só dizer. Ore sobre isso. Vai perceber. Criança não é problema. Nós africanos fazemos muito filho. Vocês sabem, eu estou ainda com 3, estou muito demorado. Para um africano isso é muito demorado. Nós temos 10, 11, numa família. Tudo bem. Então, criança, vocês já podem imaginar que criança não é problema. Vocês podem ver nas fotos, é o que mais temos. Mas o que falta às vezes é o conhecimento. São as técnicas não, habilidade, mecanismo de poder transmitir o conhecimento, ensinar essas crianças. Às vezes nós somos limitados, não tenho vergonha de dizer isso. Temos as nossas limitações. Há coisas que nós temos facilidade de fazer, mas outras nós temos limitações. É aí que nós precisamos da resposta, vossa resposta. De estar lá para ajudar nos a ensinar, treinar o professor da escola dominical, treinar os adolescentes, os jovens. Todo mundo conhece o Brasil bom de futebol. Do que nós sabemos lá fora é que qualquer brasileiro joga melhor. Independentemente de ser é jogador ou não. Mas só por ser brasileiro já joga bem. É isso que nós crescemos assim. Crescemos sabendo isso. Mas já imaginou um ministério com desporto? Vocês não imaginam. Arrasta jovens e adolescentes. Vocês gostam de futebol, se identificam com o Brasil, consumiram muito o lado bom do futebol do Brasil. Então, são várias coisas que eu posso estar aqui a enumerar, que em algum momento pode pensar que isso aqui não é nada o que eu sei fazer. É muito mais, é bom. Vai estruturar uma família, estruturar a vida de alguém, levar a vida de alguém a ter rumo, para quem já talvez não tinha esperança na vida. Porque em Moçambique é assim, maior número de jovens não tem condições para estudar e não tem emprego. Praticamente não há esperança de vida. Por isso que muitos jovens se envolvem no terrorismo. Porque não há nada a perder. Viver e não viver é a mesma coisa para muitos. Chegaram a esse ponto e se juntam ao terrorismo. Então, o que sabe fazer o irmão ou a irmã pode ter a certeza que vai ser e é uma bênção para muitas pessoas. Deixa-me só terminar, irmão, para não roubar muito tempo. Deixa-me ler Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eu gosto desse. Coloquei lá uma coisa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Põe todo o teu empenho em tudo aquilo que faz, pois lá no mundo dos mortos, aonde vais parar,